Ismael é um dos patriarcas das tribos árabes, talvez o patriarca mais famoso de todos os outros, e muitas pessoas têm curiosidades a respeito da vida de Ismael e também a respeito da vida de seus 12 filhos e também de sua filha. Muitas pessoas andam se perguntando a respeito do paradeiro dessas tribos e quem seriam eles hoje e onde eles estariam. E foi pensando nisso e há comentários aqui do canal que eu resolvi trazer este vídeo para todos vocês. Afinal de contas, onde estão os descendentes de Ismael? Onde eles se fixaram? Eles se miscigenaram com outras tribos árabes? Neste vídeo você vai descobrir tudo a respeito dos ismaelitas e onde eles estão. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, portanto seu primogênito, o patriarca comum de 12 tribos árabes, e através aí no caso de Agar, que foi concubina de Abraão, Abraão teve a Ismael, segundo o relato de Gênesis. Segundo o livro, continuando o livro de Gênesis, ele faleceu aos 137 anos de idade, Gênesis 25:17. A etimologia e o significado do nome Ismael, em semítico aramaico Shma'il, em hebraico Shma'el, significa basicamente Deus ouve ou Deus escuta. É um nome teofórico muito comum em várias culturas semíticas antigas, incluindo a antiga Babilônia. É um nome muito usado e utilizado, sugerindo uma criança que foi concedida com o cumprimento de uma promessa divina, de uma divindade. A forma mais antiga do nome Ismael é encontrado na língua acadiana entre os outros semitas, os acadianos e outros povos de língua acadiana de origem semítica. Em acadiano, em assírio-babilônico, se pronuncia Shumu e Lu. Em fenício hebraico se pronuncia Shma'el, já em aramaico antigo Shma'il. A árvore genealógica de Ismael vai dizer que por via paterna pelo seu pai Abraão, ele era um típico semita da descendência de Sem via Arfaxad, Salar, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, finalmente Abraão e, logo após Abraão, Ismael. Já pela via materna, como sendo filho de Agar. Agar era uma mulher da terra de Mizraim, da terra do Egito, da terra antiga de Kemet. Portanto, Ismael ele é metade semita e metade mizraíta, metade descendente aí de Mizraim, filho de Cã. Agar era da descendência de Mizraim, dos mizraítas, os egípcios antigos, e de Mizraim via Cã. Alguns comentaristas rabínicos antigos do Midrash, Gênesis Rabar, eles vão comentar que a mãe de Ismael, Agar, ela era filha do faraó, portanto ela era uma princesa, porém isso é apenas um comentário do Midrash. Muitos árabes acreditavam e já sabiam da descendência ismaelita, mesmo sendo em maioria pagãos, mesmo sendo em maioria basicamente idólatras, eles conheciam as suas origens passadas ali pelas tradições orais semíticas. Algumas poesias pré-islâmicas anteriores ao islamismo mencionam Ismael e seu pai Abraão em uma história de sacrifício, como o poeta pré-islâmico anterior ao islamismo Umiyar ibn Abi as-Salt, que ele disse em um de seus poemas a respeito de Ismael e Abraão. Algumas pessoas vão argumentar e vão tentar dizer que os árabes eles não conheciam Abraão e muito menos Ismael por conta do paganismo e tentem aí desmerecer as narrativas bíblicas. Porém, não só este poeta antigo anterior ao islamismo cita Abraão e também Ismael, mas também um outro, Zaid ibn Amir, foi a outra figura pré-islâmica anterior ao islamismo que recusou a idolatria e pregou o monoteísmo, alegando que era a crença original de seu pai árabe Ismael. E isso entra em concordância com a oração que Ismael fez e o anjo apareceu no deserto. Isto é, Ismael era da mesma fé de seu pai Abraão.
Além disso, algumas das tribos do centro-oeste da Arábia autodenominavam-se como o povo de Abraão e descendência de Ismael, como evidenciado por uma abertura comum de discursos e arrengas de reconciliação entre tribos rivais naquela época. Agora falando a respeito das tribos ismaelitas, de acordo com o livro de Gênesis, eles se chamavam ao todo ismaelitas, em árabe, Bani Ismail, em hebraico, Bnei Shmael, em aramaico, Bnai Shmail. O historiador Flávio Josefo afirma que nasceram 12 filhos de Ismael, Nebaiot, Kedar, Abdel, Mibzam, Idumas, Masmoas, Massaus, Hadad, Temã, Getur, Nefes, Cadmas. Estes habitaram todo o país a partir do Eufrates, a região do Eufrates, no Iraque, até o Mar Vermelho, e foi nomeado Nabatene, o seu reino. Um Targum explica que a partir de Gênesis 25:16, e eles, os filhos de Ismael, habitaram a partir de Rindiquia para Pelusa ou Pelusiunte, que está em frente do Egito. Mas existem evidências, registros históricos em outros povos, em anotações de outros povos, em registros deles a respeito do povo de Ismael, dos ismaelitas? A resposta para essa pergunta é sim, existem inscrições reais, assírias, babilônicas, persas e muito mais, e também inscrições no norte da Arábia, a partir do século IX e também do século VII a.C., isto é, 700 a 900 a.C., que mencionam o rei de Kedar como o rei dos árabes e o rei dos ismaelitas. Os nomes dos filhos de Ismael, Nebaiot, Kedar, Abdel, Dumá, Massá e Temã, eles foram muito mencionados em pedaços em registros assírios como tribos dos próprios ismaelitas, ou seja, nós temos relatos históricos, principalmente assírios, mas também babilônicos e persas, a respeito da existência dessas tribos. E também nós temos inscrições no norte da Arábia, datadas aí do século IX e VII, que mencionam também os ismaelitas e as tribos ismaelitas. O reino de Kedar esteve em pé por muito tempo após o desaparecimento do último nativo de Babilônia, o rei Nabonido, mas o reino nabateu surgiu a partir do reino Kedarita, por causa da continuidade geográfica e linguística entre as duas tribos, cerca de 250 anos mais tarde. Muitos nomes de tribos árabes da época de Maomé, e agora, como Assad, Mahdi e o ancestral das tribos aí que o próprio Maomé fazia parte, Maad, Nizar, foram encontradas na inscrição na Mara, datada de 325 a.C. O reino dos Nabateus em Petra, na antiga Petra, foi muito, mas muito reconhecido na antiguidade, que o próprio Josefo cita e muito provavelmente teve contato e conversou ali com os comerciantes de Petra, descendentes de Nabateus, descendentes de Nebaiot, filho de Ismael. As escrituras vão dizer que o povo ismaelita era basicamente baseado-se em comércios, comércios de especiarias e também até mesmo de escravos, como nós vemos na história e a narrativa de José do Egito, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, curiosamente, para outros irmãos, visto que ismaelitas são parentes dos israelitas. E nós vemos ali os ismaelitas sendo comerciantes de escravos no Egito, e como nós sabemos que a Bíblia vai nos dar um norte para onde os descendentes de Ismael foram, e os descendentes de Ismael, eles habitaram da Assíria até a fronteira com o Egito. A partir da fronteira com o Egito, isto é, o Golfo do Áqaba, a península do Sinai, ali as tribos de Ismael ficavam naquela região, eram nômades naquela região, naqueles desertos áridos, naquelas regiões ali, as tribos se instalaram ali e vagavam. Por ser nômades, eles vagavam da Assíria até o Golfo do Áqaba, a península do Sinai, onde faz a fronteira com o Egito, ou já é praticamente o Egito. Dessa região para frente, até chegar à terra da Assíria, eles habitaram. Eles habitaram como nômades, eles não se fixaram no lugar e ficaram simplesmente ali. Eles eram reis
nômades, pessoas nômades, eles se moviam de um lugar para o outro, do Egito até Assur, até a Síria. Ou seja, a região do Golfo do Áqaba, da Península do Sinai, os povos árabes dali, eles são descendentes de Ismael. E também alguns assírios da região perto da Assíria, eles também são descendentes mais puros de Ismael. Mas não acaba por aí. Os descendentes de Ismael também se fixaram nas localidades da antiga Jordânia, principalmente na região de Petra, visto que eles e os midianitas tiveram uma grande assimilação uns com os outros, visto que eram irmãos e acabaram se miscigenando uns com os outros. Ismaelitas com midianitas acabaram se misturando, e essa mistura é muito vista aí até mesmo nas escrituras sagradas. Inclusive, não só ismaelitas se misturaram com midianitas, mas também os ismaelitas acabaram fazendo uniões ali através de casamentos desde sua origem com os antigos edomitas ou idumeus. Os edomitas, eles eram uma de suas tribos, algumas de suas tribos eram meio ismaelitas, porque a terceira esposa e mulher de Esaú, Edom, foi, no caso, uma das filhas de Ismael, essa chamada pelo nome de Mahalat ou Maalat, posteriormente chamada de Basemate. Basemate, esposa de Esaú e mãe de algumas das tribos ali dos edomitas, era ismaelita, era filha de Ismael. Então houve ali uma assimilação entre edomitas e midianitas. Houve essa assimilação entre povos árabes. Lembrando que os edomitas são descendentes de Esaú, são algumas das tribos árabes, e também, no caso, Midian é filho da segunda esposa de Abraão, Quetura. Além desses países, os ismaelitas, eles também habitaram a própria Arábia Saudita, a antiga Arábia Saudita, na região, principalmente naquela região que é basicamente o norte da Arábia Saudita e não o sul da Arábia Saudita. Eles habitaram mais o norte da Arábia Saudita. O sul da Arábia Saudita, como o Omã e o Iêmen, foram outros povos semitas que habitaram. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Deixem os seus likes, os seus comentários. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com pessoas que têm curiosidade de descobrir onde estão os descendentes de Ismael. É claro que existem outros países do Oriente Médio, até mesmo no norte da África, que possuem genética ismaelita, mas foram esses os principais que Ismael habitou e regiões que Ismael habitou.